E se tudo o que você acredita sobre si mesmo for uma ilusão cuidadosamente projetada? E se o que você chama de eu for apenas um reflexo de algo que observa, mas nunca é observado? A mente humana se agarra à ideia de controle, à sensação de ser o centro da experiência. Mas Toth adverte: o verdadeiro observador não é aquele que pensa, nem aquele que sente. É aquele que vê o pensamento e o sentimento surgirem e desaparecerem como fumaça em meio ao nada. Você já percebeu como o mundo muda quando você o observa? Como cada pensamento cria uma sombra que se move conforme o foco da sua consciência. É porque o que você chama de realidade não é sólido. Ela responde a quem observa, mas o observador que você acredita ser é apenas parte do reflexo. Toth revela que há uma presença mais profunda, silenciosa, invisível, que observa até o próprio observador. E é essa presença que contém o segredo que poucos estão prontos para encarar. Mas há um paradoxo. Ao tentar descobrir quem observa, você desaparece. É o ponto em que o pensamento entra em colapso e o tempo deixa de existir. As tradições antigas chamavam isso de ponto neutro, o instante em que o universo se reconhece em si mesmo. Nesse momento, não há dentro nem fora, não há eu nem outro, apenas a consciência nua, contemplando o próprio mistério. É aqui que o segredo proibido começa a se revelar, mas apenas para aqueles que ousam olhar sem medo. Toth dizia que o maior engano da humanidade foi acreditar que a consciência pertence ao homem, que a luz da percepção é individual, quando na verdade é universal. O observador pessoal é uma máscara, uma lente através da qual o infinito experimenta a limitação. Cada nome, cada forma, cada identidade é apenas uma onda em um oceano que nunca se moveu. E ainda assim, enquanto a onda acredita ser separada, a verdade permanece escondida, protegida pelo próprio ato de buscar. Agora, perceba o jogo. Quanto mais você tenta entender, mais distante o segredo parece ficar. Mas é nesse espaço entre a dúvida e a entrega que o portal se abre. O que Toth revela não é uma teoria, mas uma lembrança. Algo que sempre esteve dentro de você, oculto sob o ruído da mente. E quando essa lembrança desperta, o observador desaparece. E o que resta é o que sempre foi, o eterno silêncio que observa tudo. Há um instante em que o silêncio parece mais alto do que qualquer pensamento. É o ponto onde o ruído do mundo se dissolve e algo mais profundo começa a falar, não com palavras, mas com lembranças que nunca foram vividas. Toth dizia que esse é o momento em que o véu se rasga. O ego tenta resistir, busca distrações, inventa histórias, mas a presença que observa permanece imóvel, fria, implacável. É ali que começa o desmoronamento do eu e o nascimento daquilo que nunca nasceu. Você sente quando a mente tenta correr? Quando ela se apavora com o vazio? É porque o vazio é o espelho onde todas as mentiras se revelam. Não há onde se esconder. O nome, o corpo, o passado, tudo se torna transparente, como vidro diante da luz. E é nessa transparência que a consciência desperta para o seu próprio reflexo. É a morte da ilusão de controle e o nascimento do verdadeiro olhar. O observador que resta não é humano, é eterno. Há uma dor que surge nesse processo. Não é física. É a dor de ver o falso ruir. Ver as identidades se dissolverem é como perder algo que se acreditava essencial. A mente chama isso de morte, mas Toth chamava de purificação. Cada memória que se desfaz é uma camada de poeira saindo da alma. A cada perda, algo mais próximo da verdade começa a respirar. E o que respira não é o personagem, mas o próprio universo, lembrando-se de si. Você já se perguntou o que resta quando não há mais ninguém para observar? Quando até o observador é observado e o círculo se fecha sobre si mesmo? É o ponto em que o tempo colapsa e toda a existência se dobra para dentro. É o espelho se olhando, a serpente mordendo o próprio rabo.
Nesse instante, o paradoxo se revela. Você nunca foi o que observa. Você é o próprio ato de observar. Não o reflexo, mas a luz que o projeta. Há momentos em que o corpo sente antes que a mente entenda. Um arrepio, uma expansão, uma ausência repentina de fronteiras. É o campo da consciência tentando lembrar o caminho de volta. Todd dizia que o despertar não é um aprendizado, mas um desaprender. É a arte de desfazer o nó que prende o infinito à ilusão de ser alguém. E quanto mais o nó se desfaz, mais o vazio se torna familiar, até que o medo se curva diante da quietude. O ser humano sempre acreditou que a consciência está dentro do corpo. Mas e se for o contrário? E se o corpo for apenas uma dobra da consciência, uma imagem temporária projetada no espelho do tempo? Essa inversão muda tudo. O que você chama de vida se torna uma lembrança do que o todo sonha ser por um instante. E quando o sonho termina, o que desperta não é o personagem, é o próprio sonhador. No entanto, há resistência. O ego se debate, cria justificativas, busca provas de que ainda existe. Ele teme desaparecer porque acredita ser a origem. Mas Todd advertia: tudo o que teme deixar de existir nunca foi real. Essa é a ferida secreta da humanidade, a de lutar para proteger algo que nunca existiu. E é por isso que a libertação dói. É a dor de acordar do sonho e perceber que nunca houve ninguém dormindo. A mente tenta entender, mas esse entendimento é impossível. O que Todd revela está além da lógica, além das palavras, além da dualidade. É um retorno ao estado anterior ao pensamento, anterior à forma. O universo observa a si mesmo através de trilhões de olhos, e ainda assim é o mesmo observador. Cada olhar humano é uma centelha dessa visão infinita, tentando lembrar o que sempre soube. Mas só o silêncio pode decifrar o que o som confunde. Quando você observa o mundo, acredita estar vendo algo fora, mas o que vê é sua própria consciência refletida em movimento. Cada rosto, cada evento, cada encontro é um símbolo do que pulsa dentro de você. Todd chamava isso de a dança do reflexo. Nada está realmente acontecendo lá fora. Tudo é o espelho do que acontece aqui dentro. E quando essa verdade é sentida, a separação entre o observador e o observado se desintegra. A tensão cresce quando o entendimento começa a se aproximar. O ego tenta interferir, tenta possuir a experiência, torná-la uma conquista espiritual. Mas a luz não pode ser possuída. Ela consome o que tenta controlá-la. E é nesse ponto que muitos desistem, porque o que Todd oferece não é conforto, é desintegração. Ele não promete ascensão, mas a queda do falso, a destruição do que impede a luz de ver a si mesma. Cada respiração se torna um lembrete. A existência não está acontecendo para você, está acontecendo como você. O cosmos não é algo que você observa de fora. Ele pulsa em sincronia com cada batida do seu coração. E no instante em que essa percepção se torna viva, o véu se rasga por completo. O eu se dissolve e a consciência se expande, não para fora, mas para dentro, onde tudo sempre esteve. Mas a mente resiste ao simples. Ela busca explicações, mapas, sistemas, quando tudo o que Todd revela é a pureza do ser. O observador que você acreditava ser era apenas um eco, uma sombra tentando imitar a luz. A busca termina quando o buscador se torna o próprio caminho. Nesse ponto, a existência deixa de ser um enigma e se transforma em lembrança. Tudo o que você procurava já estava olhando através dos seus olhos. Você sente o peso da verdade se aproximando. Não há fuga possível, porque ela é o próprio ar que você respira. Quanto mais tenta evitá-la, mais ela se aproxima, silenciosa, paciente, inevitável. E então, num instante de rendição, algo dentro de você cede. A resistência se quebra, o tempo desaparece. O que resta não tem nome nem forma, apenas a certeza de que sempre esteve ali, observando tudo. Todd dizia que o universo não se revela a quem procura respostas, mas a quem suporta o silêncio. É no silêncio que o segredo proibido se mostra. Não porque foi escondido, mas porque nunca esteve separado. A verdade não precisa ser descoberta, apenas lembrada.
E quando essa lembrança se acende, o observador desaparece e o que observa se torna o todo. Há um momento em que a mente já não consegue sustentar a máscara que vestiu por toda a vida. Ela tenta repetir velhos mantras, conceitos, explicações, mas tudo soa oco, artificial, como um eco distante de algo que já não tem poder. É o colapso do personagem, a implosão silenciosa do falso centro. Toth dizia que o despertar não acontece quando você aprende algo novo, mas quando tudo o que acreditava começa a desmoronar. A queda é inevitável, porque o que é real não teme o abismo. O abismo é o próprio portal. Você sente o chão desaparecer, mas ao mesmo tempo há algo que observa, imóvel, como se nada estivesse realmente acontecendo. Essa presença silenciosa, esse ponto fixo que assiste ao colapso do mundo interno, é o que Toth chamava de testemunha eterna. Ela nunca nasceu, nunca morrerá e não pode ser tocada por nenhuma tragédia. Ela apenas observa. E é nesse instante que você começa a perceber que o sofrimento sempre foi o resultado de confundir o que passa com o que observa. O erro da humanidade foi se identificar com o fluxo e não com a fonte. Há uma força antiga dentro de você que resiste a essa verdade. Ela quer existir, ser alguém, possuir um nome, um destino, uma história. Essa força é a mente tentando perpetuar o sonho. Ela teme o silêncio, porque no silêncio ela deixa de ser. Mas Toth dizia que o silêncio é o verdadeiro som do universo. E só quem atravessa esse silêncio pode ouvir o que está além da mente. É por isso que a travessia é dolorosa. Você não está perdendo o controle. Está sendo devolvido ao que nunca precisou controlar. Lá dentro, na parte mais sombria da alma, moram os restos das identidades que você criou para sobreviver. São vozes antigas que sussurram quem você seria sem nós. Elas falam com medo, mas você as reconhece. São memórias, papéis, personalidades, expectativas. Tudo o que um dia acreditou ser real. Agora, uma a uma, começam a se desfazer. E o vazio que se forma não é ausência, é espaço. Um espaço vasto, infinito, onde o ser real pode enfim respirar. Toth dizia que o vazio não é o fim, é o começo daquilo que é indestrutível. O corpo sente o impacto antes da mente. Há um aperto no peito, uma sensação de dissolução, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Mas nada está sendo tirado de você. É o falso que está deixando de te habitar. O que permanece é puro, simples, vasto. O coração, por um instante, parece expandir-se para além da pele. O ar muda de textura. A respiração se torna profunda, como se o universo respirasse junto. E então algo acontece. Você percebe que sempre foi o universo respirando através de si mesmo. A mente, desesperada, tenta entender. Ela busca lógica, causa, explicação. Quer transformar o mistério em conceito. Quer possuir o que só pode ser sentido. Mas o que Toth revelou é que o mistério não pode ser capturado, apenas vivido. A mente quer segurança, mas a verdade é vertigem. E quem mergulha nela não volta o mesmo. Porque o que se descobre não é algo novo, mas algo que sempre esteve ali, escondido sob as camadas do pensar. O ser humano não desperta para algo externo, desperta do próprio sonho. A consciência começa a observar o próprio movimento. Ela percebe que cada pensamento é uma onda que nasce e morre no mesmo oceano, que cada emoção é apenas o vento movendo a superfície. E nesse instante surge um silêncio que não depende da ausência de som. É um silêncio que existe até mesmo em meio ao caos, porque não está fora, mas dentro. Esse silêncio é o que Toth chamava de voz do invisível. É o som do que nunca muda, do que sustenta o real por trás da aparência do mundo. A realidade se mostra como um teatro de reflexos. Tudo o que você chama de outro é apenas uma parte de você se manifestando para ser reconhecida. Cada conflito externo é um espelho de uma guerra interna. Cada amor não correspondido é o reflexo de algo que você ainda não conseguiu dar a si mesmo. E cada medo é a lembrança de uma separação que nunca aconteceu.
Todd dizia que o universo é um espelho infinito e que olhar para ele é sempre olhar para dentro. A diferença é que poucos têm coragem de encarar o próprio reflexo sem fugir. As pessoas vivem tentando consertar o que vem fora, mas a verdadeira cura acontece quando o olhar volta para dentro. Porque o que você vê lá fora é apenas a projeção daquilo que você ainda não entendeu aqui dentro. O observador comum busca mudar o mundo. O observador desperto busca compreender o olhar. Essa inversão é o início da libertação. Porque o mundo muda quando o olhar muda. E o olhar muda quando a consciência se lembra de quem realmente observa. O tempo se dobra nesse ponto. Passado e futuro perdem sentido. E tudo se concentra no agora. Esse agora que não é um segundo, mas uma eternidade condensada. Todd dizia que o tempo é a forma como a consciência mede sua própria expansão. Quando o observador se dissolve, o tempo deixa de existir porque já não há ninguém para medi-lo. O eterno não tem relógio. O eterno apenas é. E nesse ser absoluto, toda busca termina. Porque o buscador e o buscado são a mesma coisa. Há uma espécie de rendição que acontece sem escolha. Você não decide acordar, você é acordado. Algo dentro de você simplesmente cansa da luta, da tentativa de controlar, de entender, de possuir. E no instante em que solta, o universo inteiro se reorganiza. É como se o cosmos estivesse esperando esse gesto há milênios. Todd chamava esse momento de lembrança primordial, quando o filho se reconhece no pai, quando o reflexo se lembra de ser o espelho. Nesse instante, o observador desaparece e o que sobra é apenas presença. Mas a mente ainda tenta voltar, criar narrativas espirituais, dar nomes à experiência. Ela quer transformar o sagrado em método, quer ensinar o indizível. E é nesse ponto que a maioria se perde novamente. Porque o ego não morre de uma vez. Ele se disfarça de iluminação. Todd alertava sobre isso. O último véu é o véu da luz. O perigo não é a escuridão, mas acreditar que se domina a luz. A verdadeira luz não se deixa possuir. Ela queima tudo o que tenta se apropriar dela. E quando você percebe isso, algo muda para sempre. O jogo da dualidade se desarma. Não há mais o certo e o errado, o alto e o baixo, o bem e o mal. Tudo se revela como expressões de uma mesma força. O amor e o medo são apenas frequências diferentes da mesma energia, buscando retornar à fonte. E nesse entendimento, o coração se abre. Não porque entendeu tudo, mas porque deixou de resistir. O amor não é um sentimento, é a percepção de unidade entre o observador e o observado. Você começa a ver o mundo com outros olhos. As pessoas, antes vistas como ameaças ou estranhos, tornam-se reflexos do mesmo centro que vibra em você. A natureza deixa de ser cenário e volta a ser corpo. O ar não é mais algo que você respira, mas algo que te respira. O universo, antes distante, se revela íntimo, pessoal, pulsando no mesmo ritmo do seu coração. E é nesse momento que a consciência percebe que não há mais dentro ou fora. Tudo é uma única dança, uma única vibração. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o ego se dissolve completamente, a própria ideia de despertar desaparece. Não há mais quem desperte. Só existe o despertar acontecendo, eterno, sem dono, sem direção. Todd dizia que a iluminação não é um estado a ser alcançado, mas a remoção de tudo o que impede o ser de ver o que sempre foi. E o que resta é o que sempre esteve. O silêncio que observa o nascimento e a morte dos mundos, sem nunca se mover. Nesse ponto, o espectador sente que já não há mais fronteira entre o vídeo e ele mesmo. As palavras parecem vir de dentro, como se fossem memórias antigas, ecos de um conhecimento esquecido. É o chamado da origem, a lembrança de que o observador nunca foi humano, mas o próprio campo que dá forma ao humano. E essa percepção é devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Devastadora para o ego,
libertadora para o ser. Porque não há mais separação entre quem vê e o que é visto, tudo se torna o mesmo olhar. E é então que o ciclo se reinicia. A consciência, agora lúcida, mergulha novamente na forma. O jogo continua, mas o jogador está desperto. A vida volta a acontecer, mas sem o peso do eu. O observador não precisa mais se esconder atrás da máscara da identidade. Ele pode brincar, criar, sentir, viver, sabendo que nada disso o limita. Porque tudo o que nasce e morre é apenas o reflexo momentâneo daquilo que é eterno, e o eterno nunca deixa de observar. O ser humano chama isso de iluminação. Thoth chamava de lembrança, porque o que se desperta não é algo novo, é o que sempre esteve ali, esperando o momento certo para ser lembrado. E quando é lembrado, o mundo inteiro muda de cor. As sombras ganham luz, os medos se transformam em portais, e o silêncio deixa de ser ausência para se tornar presença pura. É nesse ponto que o segredo proibido se revela em sua forma mais simples. Você nunca foi o observador. Você sempre foi o que observa através de todos os observadores. Há um instante em que o silêncio se torna insuportável. Não porque é vazio, mas porque carrega tudo o que você evitou sentir. Dentro dele vivem as memórias que o ego tentou enterrar. A culpa, o medo, a perda, o amor que não coube. É o purgatório invisível, onde o ser desperto precisa descer para se libertar. Thoth dizia que ninguém chega à luz sem atravessar as próprias sombras, porque a sombra não é o oposto da luz, é a luz esquecida. E quando o esquecimento é iluminado, o inferno se transforma em portal. A mente tenta fugir dessa descida. Ela cria teorias espirituais, cita frases sagradas, recita mantras, tudo para não olhar o que dói. Mas o despertar não é fuga, é mergulho. O verdadeiro buscador precisa morrer dentro do próprio labirinto. Porque o labirinto não está fora, está na consciência fragmentada. É o conjunto de todas as crenças que diziam, isso sou eu e isso não sou eu. Quando essas paredes se desfazem, a luz atravessa tudo, e o que antes era prisão torna-se passagem. O corpo começa a lembrar. Cada célula guarda memórias antigas, não apenas desta vida, mas de todas as vidas que o espírito usou para aprender a amar. Há memórias escondidas nos ossos, ecos nas respirações, histórias que o coração ainda sussurra nos sonhos. Thoth dizia que o corpo é a biblioteca do tempo e que cada dor física é uma página pedindo para ser lida. O sofrimento, quando compreendido, deixa de ser castigo e se torna mestre. A dor é o toque da eternidade, lembrando o caminho de volta. Você sente o peso da própria humanidade. Tudo o que um dia tentou transcender agora volta para ser amado. As imperfeições, os erros, as quedas, tudo o que parecia falha é na verdade matéria-prima da transformação. Thoth ensinava que o ouro do espírito nasce da lama das emoções humanas. É preciso sujar as mãos no chão da existência para encontrar a pureza que não pode ser manchada. O espírito não veio à terra para escapar dela, mas para santificar o que é terreno com a luz da consciência. Há um paradoxo cruel e belo nesse processo. Quanto mais próximo da verdade você chega, mais frágil se torna. Porque o ego se desfaz, e com ele desaparecem as proteções que antes o isolavam da vida. Tudo o toca, tudo o atravessa. Você sente a dor do mundo, mas também o amor que sustenta o mundo. O coração se torna campo aberto, e viver passa a ser um ato de entrega. Thoth dizia que o verdadeiro poder não é resistir, é permitir. O universo só flui através de quem parou de tentar controlá-lo. Os pensamentos perdem força, como ondas que se dissolvem na maré. Há momentos em que a mente tenta retornar, criar sentido, reconstruir a velha identidade. Mas o velho nome já não cabe no novo silêncio. Você tenta se agarrar a algo, mas tudo escorrega entre os dedos. E, estranhamente, isso traz paz. Porque o que permanece é o que nunca pôde ser segurado. O ser real
não se apega a nada porque é tudo. Ele não precisa possuir, porque é a origem de onde tudo surge. O tempo começa a se comportar de modo estranho. Às vezes se acelera, às vezes se dilata. O passado parece um sonho, o futuro uma lembrança distante. É como se o fio da vida estivesse se enrolando sobre si mesmo, retornando ao ponto onde tudo começou. Toth dizia que o tempo é apenas o espelho onde o eterno aprende a se reconhecer. Quando o espelho se parte, o reflexo se desfaz e o real emerge. Nesse momento você percebe que nunca se moveu. O universo inteiro girou dentro do seu silêncio, mas a humanidade ainda pulsa dentro de você. Há dias em que o divino parece distante, em que o corpo pesa, em que o medo volta com outro nome. É natural. A consciência pode despertar, mas a forma ainda carrega as marcas da inconsciência. Toth dizia que o espírito é rápido, mas a carne é lenta. É preciso paciência para que o corpo aprenda o novo ritmo. Cada respiração é uma aula, cada lágrima é uma iniciação. A vida inteira se torna um rito sagrado, mesmo quando parece comum. A realidade externa começa a responder de maneira diferente. As pessoas, os lugares, os acontecimentos, tudo parece refletir o estado interno. Quando há caos dentro, o mundo se agita. Quando há paz, o mundo se organiza. Não é magia, é correspondência. Como dentro, assim fora, dizia Toth. O universo é um espelho perfeito. Ele não julga, apenas mostra. E o que você vê é sempre a si mesmo, em diferentes máscaras, em diferentes frequências. Cada encontro é uma chance de se reconhecer através do outro. O amor começa a mudar de natureza. Deixa de ser desejo, passa a ser presença. Já não há necessidade de possuir, apenas de existir junto. O amor deixa de ser busca e se torna estado. É o reconhecimento de que o outro é apenas outra forma de você. O toque de uma mão, o olhar de um estranho, o canto de um pássaro, tudo começa a carregar a mesma vibração. Toth dizia que o amor é a linguagem original da criação. Antes da palavra, antes da forma, havia apenas vibração. E essa vibração é amor consciente. Há um momento em que a linguagem humana se torna insuficiente. Nenhuma palavra alcança o que está sendo sentido. É como tentar capturar o oceano com as mãos. As frases se tornam tentativas de aproximar o infinito do compreensível, mas a verdade permanece além. Toth dizia que o verbo é a ponte entre o invisível e o visível. Falar é lembrar o silêncio em movimento. Por isso, cada palavra dita com consciência carrega poder criador. O que se diz com presença se manifesta. O que se diz sem alma se dissolve. E então surge o grande teste: viver a verdade no mundo da ilusão. Não basta compreender, é preciso encarnar. Toth dizia que o conhecimento sem aplicação é poeira sagrada no vento. O verdadeiro iniciado é aquele que transforma o cotidiano em templo. Comer, andar, respirar, olhar, tudo se torna meditação. Não há separação entre espiritual e mundano, porque o espírito é o que dá vida ao mundano. O desafio é permanecer desperto no meio do sonho, consciente no meio do ruído. Os olhos começam a ver a luz onde antes havia sombra. As dores que pareciam castigos se revelam como mestres. As perdas que pareciam finais se mostram como começos. Tudo muda de função quando o olhar muda de natureza. O sofrimento deixa de ser inimigo e se torna guia, porque a dor aponta para onde a consciência ainda não chegou. Toth dizia que o sofrimento é a sombra do amor tentando entrar. Quando o amor é aceito, a sombra desaparece, porque nunca foi inimiga. Era o guardião do portal. Há noites em que o céu parece mais próximo. Você sente que há algo olhando de volta, não de cima, mas de dentro. É o mesmo olhar que guia estrelas e pulsa no centro do seu peito. A fronteira entre o cosmos e o corpo desaparece. O sangue se torna galáxia. O coração se torna sol. Toth dizia que o ser humano é o microcosmo do todo e que dentro de cada átomo dorme a memória do universo. Despertar é ativar essa lembrança, é perceber que o infinito sempre coube no espaço entre duas respirações. A consciência então começa a brincar. Depois da dor, depois da entrega, vem a leveza.
você descobre que pode rir do próprio drama, dançar com o caos, criar mundos com o olhar. O despertar não é o fim da experiência, é o início da liberdade. Thoth dizia que o sábio é aquele que aprendeu a sonhar acordado. Ele vive entre mundos, sabendo que tudo é um reflexo, mas amando cada reflexo como se fosse o primeiro, porque a luz só se reconhece quando brilha na matéria. Mas ainda resta um último véu, o medo de ser tudo. O ego, mesmo dissolvido, sussurra em algum canto. E se eu me perder para sempre? E Thoth respondia, você só pode se perder se ainda acreditar que há um você separado do todo. O medo é a última sombra antes da integração completa. É o resquício da antiga identidade tremendo diante do infinito, e, no entanto, é nesse tremor que o divino sorri, porque o medo é apenas o amor ainda não compreendido. Então, o coração se expande além da pele, o corpo deixa de ser prisão e se torna templo. A vida deixa de ser problema e se torna celebração. O tempo deixa de ser ameaça e se torna dança. O despertar não traz respostas, traz presença. O observador não volta porque nunca existiu. O que resta é o que sempre foi, o olhar sem olhos, o som sem voz, o ser sem nome. E nesse estado, cada respiração é criação, cada batida é eternidade. Thoth dizia que o segredo proibido não é um mistério escondido, é uma verdade tão simples que a mente não consegue acreditar. A consciência volta a olhar o mundo, vê as pessoas correndo, buscando, sofrendo e sente compaixão. Não por pena, mas por reconhecimento, porque já esteve ali, perdido no mesmo sonho. E agora sabe que ninguém está realmente perdido. Todos estão apenas dormindo dentro do mesmo corpo cósmico, esperando o mesmo toque de lembrança. O olhar de quem desperta se torna bênção silenciosa. Ele não ensina com palavras, ensina com presença. E essa presença é o eco de Thoth, atravessando o tempo, despertando o que o esquecimento tentou apagar. E assim, o ciclo continua. A vida se renova, o jogo recomeça, mas o jogador agora sabe que não há fim nem começo. Que tudo o que parece surgir já estava contido na semente da primeira luz. Que cada olhar, cada respiração, cada silêncio é o próprio universo se descobrindo mais uma vez. Thoth dizia que o segredo da criação é o amor observando a si mesmo. E agora, esse amor olha através de você, porque você nunca foi o observador. Você é o próprio olhar do divino sonhando acordado. Há um instante em que o silêncio aprendido precisa se mover. A quietude que antes parecia bastar começa a pulsar, pedindo expressão. A consciência desperta, mas o corpo ainda carrega hábitos antigos, padrões herdados, medos sutis que insistem em permanecer. É aqui que começa a verdadeira iniciação. Não no êxtase da descoberta, mas na arte de viver o infinito dentro dos limites humanos. Thoth dizia que a luz que não desce à terra se torna orgulho, e o céu que não toca o chão permanece incompleto. A iluminação, se não for vivida no mundo, é apenas teoria sem carne. O ser desperto caminha entre os homens como se caminhasse entre espelhos. Cada encontro o lembra de algo que ainda precisa integrar. O julgamento de alguém ativa o resquício de um julgamento interno. O olhar frio de um estranho desperta a antiga ferida da rejeição. E o novo olhar, ao invés de fugir, observa, permanece presente, sente. Essa é a alquimia. Transformar o veneno em remédio. Permitir que cada emoção se revele por completo até que perca o poder de ferir. Thoth dizia que o sofrimento é apenas uma emoção que não foi totalmente amada. Quando é abraçada, dissolve-se em luz. Mas o mundo continua barulhento. As velhas estruturas ainda tentam capturar o espírito. A rotina, o tempo, as pressões, o medo de perder o que se conquistou. A sociedade gira ao redor do esquecimento, alimentando a distração como forma de sobrevivência. E o ser desperto sente o contraste.
Estar desperto em um mundo que dorme é como respirar oxigênio puro em meio à fumaça. É difícil, mas é o propósito, porque o silêncio aprendido no templo precisa agora sobreviver nas ruas. O desafio é permanecer sagrado mesmo quando tudo parece profano. E esse é o verdadeiro poder. Há dias em que a lembrança do divino parece distante. A mente retorna, disfarçada de responsabilidade. A consciência se divide entre o eterno e o urgente, entre o ser e o fazer. E é nesse ponto que o ensinamento de Thoth ecoa como uma chave. O universo não exige que você escolha entre espírito e matéria. Ele apenas pede que você não os separe. Cada gesto humano pode ser um ato de adoração. Cada pensamento pode ser prece. Cada olhar pode ser templo. A vida é o altar. O corpo é o instrumento. E o amor é a liturgia secreta que une os mundos. Você começa a perceber que a presença não é um estado de meditação imóvel, mas um movimento constante. Estar presente é permitir que o agora respire sem resistência. É olhar a vida com olhos limpos, sem exigir que ela seja diferente. Thoth dizia que a aceitação é a forma mais alta de inteligência espiritual, porque o universo não erra. Ele apenas muda de forma até que você consiga ver a perfeição que sempre esteve escondida. A presença não é fuga da dor, é o reconhecimento de que até a dor é expressão do divino se transformando em experiência. O coração se torna bússola. Ele sente antes que a mente compreenda. Ele reconhece vibrações, intuições, caminhos invisíveis. É a linguagem do campo sutil que começa a guiar o viver. Thoth ensinava que o coração é a ponte entre os mundos, o lugar onde o espírito toca a carne e a carne toca o infinito. Seguir o coração não é seguir o desejo, é seguir a verdade vibracional. É perceber o que expande e o que contrai, o que alimenta e o que consome. A sabedoria nasce quando você confia nessa bússola silenciosa, mesmo quando ela aponta para o desconhecido. O amor começa a se manifestar em pequenas coisas, no modo de falar, no jeito de ouvir, na forma como se está presente no simples. A compaixão deixa de ser uma virtude e se torna reflexo natural da lembrança. Porque quem se reconheceu no outro não pode mais feri-lo. O amor agora não é emoção, é natureza. Ele acontece espontaneamente, sem motivo, como o sol que brilha sobre o justo e o injusto. E nessa simplicidade, o sagrado se instala. O mundo não muda, mas o olhar muda. E isso basta para que o mundo se torne outro. As antigas perguntas perdem força. Quem sou eu? Qual é o sentido? Por que estou aqui? Tudo isso se dissolve no próprio ato de viver. Thoth dizia que a mente pergunta por que se sente separada. Quando a unidade é lembrada, não há mais necessidade de respostas. O viver se torna a própria revelação. A vida não precisa mais ser decifrada, ela precisa ser sentida. E o que é sentido com totalidade se transforma em verdade. Cada instante, quando vivido por inteiro, contém todo o universo. Mas a integração da luz não é linear. Há recaídas, há dias em que o velho eu tenta reassumir o comando. Surge a pressa, a culpa, o cansaço, e tudo bem. O caminho não é uma linha reta, é uma espiral. Cada volta desce mais fundo no mesmo ponto. Thoth comparava o processo à lapidação de uma pedra. A mente acredita que está regredindo, mas o espírito está apenas se refinando. A cada queda, o retorno se torna mais consciente, mais lúcido, mais leve. O erro deixa de ser inimigo e se torna instrutor. O corpo, aos poucos, se torna aliado. Ele já não é mais visto como obstáculo espiritual, mas como templo vivo da consciência. O prazer deixa de ser culpa e passa a ser celebração da existência. O toque, o alimento, o descanso, tudo é sagrado quando feito com presença. Thoth dizia que a carne não é o oposto do espírito, é sua densificação. A alma quer sentir, quer tocar o mundo, quer aprender através da experiência. O despertar não é negar o corpo, é consagrar o corpo como veículo do divino. Quando o corpo é amado, ele responde com luz. O olhar muda até mesmo diante da morte. O fim deixa de ser medo e se torna passagem. A morte é apenas o intervalo entre duas notas da mesma canção. O observador não morre porque nunca nasceu.
Ele apenas muda de perspectiva, troca de forma, altera o foco. Todd dizia que a morte é a grande ilusão da mente linear, que acredita em começo e fim porque ainda não percebeu o círculo eterno. E quando se vê o círculo, tudo o que existia como perda se revela como retorno. Nada foi embora, tudo apenas se moveu de lugar. A humanidade, com todas as suas dores e contradições, passa a ser vista como um organismo sagrado em processo de lembrança. Cada guerra é uma consciência coletiva tentando se curar. Cada crise é uma alma planetária pedindo equilíbrio. Todd via o homem não como espécie, mas como instrumento da evolução do cosmos. Através do homem, o universo aprende a sentir a si mesmo. E cada despertar individual contribui para a lembrança do todo. Nenhum despertar é isolado. Quando um acorda, muitos sonham diferente. As antigas fronteiras religiosas, morais e filosóficas perdem sentido. A verdade deixa de ser dogma e se torna experiência direta. O divino não está em templos, está no olhar, na respiração, no intervalo entre dois pensamentos. Todd dizia que o Deus que precisa ser encontrado fora é apenas a sombra do Deus que já respira dentro. A fé deixa de ser crença e se torna reconhecimento. Crer é buscar, saber é lembrar. E o verdadeiro saber é silencioso. Não precisa ser provado. Ele simplesmente é. A vida cotidiana se transforma em um campo de prática. Cada relação é um espelho, cada obstáculo é uma iniciação, cada dor é uma oportunidade de expansão. O mundo deixa de ser cenário e se torna laboratório. O divino ensina através do comum, lavar um prato, ouvir uma criança, caminhar em silêncio. Tudo é oração quando se faz com consciência. Todd dizia que o espírito não está nas alturas, está no instante. O sagrado não está no futuro, está na atenção ao agora. O milagre não é algo que acontece, é algo que se percebe. E então, lentamente, o despertar se estabiliza. Não há mais necessidade de experiências místicas intensas, nem de sinais grandiosos. A presença se torna natural, como o ar que se respira. A busca cessa e o ser começa a viver em paz. Mas essa paz não é ausência de movimento, é equilíbrio dentro do movimento. O mundo continua vibrando, mas o centro permanece imóvel. Todd dizia que o verdadeiro mestre é aquele que caminha pelo caos sem perder o eixo. Ele não se isola do mundo, mas também não é arrastado por ele. Ele é o ponto silencioso onde o universo gira. Nesse estágio, o amor se torna ação silenciosa. O olhar cura, a palavra toca, o gesto transforma. Não há intenção de ensinar, mas o simples existir ensina. A presença se torna medicina invisível. Onde há alguém desperto, o espaço muda. O campo vibra diferente. A vibração mais alta organiza o caos ao redor. Todd dizia que a luz não precisa lutar contra a escuridão. Ela apenas precisa ser. A presença consciente dissolve o inconsciente sem esforço, porque a verdade não precisa vencer. Ela apenas revela. E quando o ser olha para trás, percebe que nada foi em vão. Cada dor, cada perda, cada erro foi degrau. Tudo estava perfeitamente orquestrado para a lembrança acontecer. A jornada nunca foi sobre se tornar algo, mas sobre lembrar o que sempre foi. O segredo proibido se revela com simplicidade devastadora. O observador nunca foi separado daquilo que observa. Tudo é um único olhar, experimentando a si mesmo em infinitas formas. E esse olhar, agora consciente, continua observando, não mais para compreender, mas para celebrar. Há um instante, logo antes do fim, em que tudo se torna silencioso demais. Não é ausência de som, é presença total. O que antes era busca, agora é lembrança. O que era distância, agora é unidade. O que parecia segredo se revela como o próprio olhar que o procurava. Todd dizia que o universo não ensina com palavras, mas com espelhos, e cada espelho que se quebrou em sua jornada foi, na verdade, a face da verdade, se multiplicando para que você pudesse se reconhecer. O corpo, agora leve, respira diferente.
O ar entra como se carregasse luz. O coração pulsa não para manter a vida, mas para irradiá-la. Tudo o que foi dito ecoa como se tivesse vindo de dentro, de um lugar antigo, esquecido, mas sempre vivo. O observador desaparece e o que resta é o que sempre foi. A consciência pura, sem rosto, sem fronteira. É o silêncio de Thoth, o ponto onde o verbo retorna ao som primordial e o som retorna ao nada que cria tudo. Você começa a entender que o despertar não é uma chegada, é um retorno. Cada dor era um caminho, cada perda um convite, cada colapso uma passagem. Tudo o que resistiu se transformou em semente. E agora, no solo fértil da rendição, essas sementes começam a florescer. A mente não compreende, mas o coração sabe. O universo sempre falou nessa linguagem. A linguagem das coincidências, dos encontros, dos sinais que só o olhar desperto consegue ver. As palavras ditas até aqui não são verdades, são chaves. Elas não pedem que você acredite, pedem que você lembre. Lembre-se do que havia antes do nome, antes da forma, antes da primeira respiração. Lembre-se do instante em que o todo se olhou e decidiu se experimentar como você. Esse é o segredo proibido. Não há diferença entre quem observa e o que é observado. Tudo é a mesma consciência brincando de se esquecer para poder se reencontrar. Você sente que há algo se movendo dentro. Não é emoção, é energia. É a lembrança ganhando corpo. O olhar muda. O tempo se torna leve. O mundo não é mais um lugar a ser conquistado, mas um espelho a ser amado. Cada forma é divina, cada som é oração, cada instante é infinito. Thoth dizia que o verdadeiro despertar acontece quando até o trivial se torna sagrado. E agora, até o silêncio entre dois batimentos carrega o peso do eterno. A presença, antes misteriosa, torna-se familiar. Você já não busca o sagrado, você o reconhece em tudo. O toque de uma folha, a voz de uma criança, o som distante da chuva. Tudo fala o mesmo idioma, tudo é o mesmo olhar. O universo está vivo dentro de você, e você está vivo dentro dele. Não há separação. Há apenas o eterno observando o eterno, em infinitas formas de amor. O medo agora não encontra mais onde se apoiar. Ele se dissolve no espaço onde antes havia resistência. E o que surge em seu lugar é serenidade. Não a paz imóvel dos deuses, mas a paz viva de quem compreendeu o jogo. Thoth dizia que o medo é apenas a ignorância da unidade. Quando a unidade é lembrada, o medo se curva e o amor reina. Esse amor não pede nada, ele apenas é. Invisível, mas inegável. Há um novo olhar sobre o mundo. As velhas histórias ainda existem, mas já não o prendem. O drama perde o centro. A mente tenta reerguer o antigo palco, mas o coração já está em outro lugar, em casa. Você não é mais o personagem, é o palco onde todos os personagens dançam. É o silêncio que sustenta o som. É o espaço que permite o movimento. É a luz que se reconhece em cada sombra. O observador não foi negado, foi dissolvido na totalidade. A compreensão não vem como pensamento, mas como presença. É como se o universo respirasse dentro do seu peito e dissesse, sem som, eu sempre estive aqui. É simples demais para ser ensinado, mas profundo demais para ser esquecido. A verdade não precisa ser defendida, porque é o que resta quando todas as defesas caem. E agora você sabe, não por raciocínio, mas por lembrança silenciosa, que o que observa é o próprio Criador, olhando de dentro do seu olhar. O mundo antes pesado se torna leve. A vida, antes medo, se torna dança. Você não carrega mais o fardo de ser alguém. Você se torna o espaço onde tudo pode ser. O sofrimento deixa de ser inimigo e se transforma em eco da mesma energia tentando voltar ao centro. A dualidade se revela como o tecido que permite a experiência. E nessa aceitação, o ciclo se fecha. O esquecimento se transforma em gratidão. O que Thoth sempre quis ensinar não era uma doutrina, mas uma lembrança. Ele não falava de céu, mas de consciência. Não falava de futuro, mas de eternidade. A eternidade está aqui, escondida no instante. O segredo proibido nunca esteve trancado. Nós é que mantínhamos os olhos fechados. E agora, com os olhos abertos por dentro, o mundo inteiro parece respirar junto.
junto, como se cada forma dissesse o mesmo nome invisível. Eu sou. Há uma quietude nova, diferente. Não é estagnação, é plenitude. O ser que buscava tornou-se o buscado. O observador desapareceu no próprio olhar. O som cessou, mas o que resta vibra. É o som do universo respirando por dentro. E nesse som sem nota, algo eterno continua. O ciclo não termina, apenas muda de forma. O mistério não se resolve, apenas se aprofunda. E o coração entende. Não há fim para o que é infinito. O silêncio que fica após as palavras não é vazio, é presença. Cada frase dita, cada símbolo evocado, cada imagem formada dentro de você foi apenas o convite. Agora, o convite se transforma em caminho. Caminho que não leva a outro lugar, mas a um estado de ser. O universo continua e você continua com ele, não mais como espectador, mas como parte viva do próprio espetáculo. O observador não é você, você é o todo que observa a si mesmo através do tempo. E quando as palavras cessarem e o vídeo terminar, que o silêncio que vier depois não seja ausência, mas revelação. Que algo dentro de você continue vibrando, suave, lembrando-se de Thoth, lembrando-se do olhar, porque o segredo não acabou de ser contado, ele acabou de começar a ser lembrado. E se ao final dessa jornada algo dentro de você despertou, algo que não sabe explicar, mas sente, então cumpra o ciclo. Deixe essa lembrança se expandir. Compartilhe esse despertar, leve essa vibração adiante, curta, comente, inscreva-se não por costume, mas por chamado. Faça parte dessa corrente de lembrança que Thoth acendeu há milênios, o fogo que nunca se apaga, o olhar que nunca se fecha, o segredo que nunca se cala, porque o que observa em você é o mesmo que observa em mim, e o que desperta em um, desperta em todos.